Irmãos, abra suas Bíblias no texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10. Graças a Deus, esse ano nós vamos preparar alguns adolescentes para serem batizados. Essa mensagem ela fala um pouco sobre a juventude. Não somente para os jovens em si, para os adolescentes, mas para nós que trabalhamos no mentoreamento, os pais que trabalham no ensinamento de seus filhos. É algo que é importante nós meditarmos para ensinarmos e orientarmos os pequenos que estão vindo após nós. Amém? Texto de Eclesiastes, capítulo 11, versículos 9 e 10. Gostaria de meditar com os irmãos nessa noite, dentro desse texto. Amém? Então, você que é adolescente, aí Lolo, Renatinha, Tatá, né? A Alessandra. Alessandra está com quantos anos, Alessandra? Hã? Com 10? Está logo batizada, né, filha? Graças a Deus, né? Então esse ano nós vamos ver os nossos adolescentes se preparando para batizar. Bem, graças a Deus. Então você que é jovem, está entrando na juventude, se prepare. Preste atenção nessa mensagem dessa noite. Amém? Graças a Deus. Vamos ler juntos esse texto. Jovem, alegra-te na tua mocidade e anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. Porém sabe que Deus te trará juízo por todas estas coisas. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo, porque a mocidade e o vigor da vida são transitórios, temporais, são vaidade. Amém? É para você também, viu, Renan? Renan tem 16 anos, mas já batizou. Graças a Deus. E para nós, né? Temos filhos que vão crescer, que estão vindo aí. Né? Nós temos muitos pequenos que estão subindo a escada. Graças a Deus. Nós vamos colher um fruto na juventude daqui a alguns anos, em nome de Jesus. Amém? Quando nós lançamos um olhar para as sociedades desenvolvidas, para os países ricos, nós nos alegramos em ver a boa distribuição de renda, né? Mais igualitária. Nós observamos que todo mundo tem acesso, todo mundo se veste bem, graças a Deus todos aqui têm como se vestir, todos têm como se alimentar, todos têm acesso a um bom hospital, uma boa saúde, né? Nós vemos também que esses países, eles promovem uma ótima qualidade de vida, né? Com oportunidade de trabalhos dignos, trabalhos bem remunerados, né? Acesso fácil à moradia, à alimentação, saúde, educação, um ambiente protegido contra a violência, né? E também sem a violação dos direitos humanos. Contudo, a despeito de todo o conforto, de todas as conveniências que observamos, nós vemos o surgimento de uma juventude cada vez mais confusa, pois não sabem o que desejam exatamente de suas vidas. Uma geração, não digo todos, mas observamos em sua maioria uma geração perdida, pois se tornou escrava das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos e não conseguem controlar as suas emoções. E essa não é uma situação de todos, mas é um percentual, uma quantidade muito elevada. Os valores mudaram muito rápido nesses últimos anos, nesses últimos 70 anos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os valores mudaram demais. A estrutura familiar mudou. A ciência combateu o cristianismo e até mesmo roubou a fé de muitos. A liberação moral corrompeu os bons costumes e hoje, se nós perguntarmos, ninguém sabe mais distinguir o que é certo e o que é errado. E isso é o que nós chamamos de pós-modernidade, né? Com todo o dinheiro que a exploração econômica pode oferecer, mesmo assim os países ricos não estão conseguindo conduzir os seus habitantes emocionalmente a uma vida estável e a uma vida espiritualmente saudável. Nós não enxergamos isso. Muitos jovens de hoje estão tristes, e estão deprimidos, estão sozinhos, e muitos são induzidos às drogas, a uma vida exposta ao perigo, a fazer aquilo que desagrada a Deus,
não valorizam a família, os amigos, as pessoas mais velhas, os pais, pior, se esqueceram de Deus. E este é o grande ponto. Não há uma felicidade duradoura, uma felicidade para sempre, sem nós termos Deus em nossa vida. Nós precisamos da presença de Deus. Vocês que são jovens precisam da presença de Deus. Nós precisamos lhes ensinar, como adultos, precisamos ensinar aos nossos jovens para que eles não se esqueçam de Deus, porque o texto nos ensina que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós vivemos. Prestar contas diante do Criador do universo, como nós utilizamos a dádiva da vida. E um grande presente da vida é a nossa juventude. Vamos meditar nos conselhos que Deus deu por meio de Salomão para vivermos com sabedoria este presente de Deus que é a juventude. Voltando aqui para o texto, no capítulo 11, versículo 9, na parte C do versículo, ele nos diz: Deus trará a juízo por todas estas coisas. Trará juízo por todas estas coisas. A primeira informação que nós precisamos ter em mente para viver bem a juventude é saber que nós vamos prestar contas de tudo aquilo que nós temos. Tudo aquilo que está nas nossas mãos, todos os benefícios, nós vamos prestar contas diante de Deus. É importante nós vivemos a vida de uma maneira que nós nunca venhamos nos arrepender. Talvez você já tenha feito alguma coisa que se arrependeu, né? Até hoje eu me lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, eu ganhei um dinheirinho lá do meu tio, da minha avó, da minha mãe, não me lembro assim de quem que foi, mas foi um dinheirinho até razoável, né? E naquela época eu queria ter um game, né? Esse game, ele era o Donkey Kong, ele era de 2 andares, né? Ele fechava assim, abria, fechava um estojinho bonito. Eu ganhei o dinheiro suficiente para comprar aquele game. Aí no desespero, eu ganhei aquele dinheiro no sábado, eu fui na loja, estava fechada a loja, mas eu queria ter o game naquele dia. Aí eu fui no shopping e comprei outro que me arrependi. Aí até hoje, 44 anos de idade, eu me lembro que eu me arrependi de ter comprado aquele game. Tudo porque eu fui apressado, né? Apressado come cru, né? Então, eu não gostava de sushi, né? Mas eu me arrependo até hoje. E existem coisas que nós fazemos na nossa vida. É importante, nós fazemos e não nos arrependemos. Olha para trás e você não vai se arrepender do que fez, né? Por quê? Mais importante é nós sabermos que um dia nós vamos dar conta a Deus de tudo aquilo que nós vivemos, né? Se nós sabemos, nós temos um carro, daqui a alguns anos vocês vão tirar a carteira de motorista, nós já tiramos carteira de motorista, e você dirigir um automóvel, e naquela rua tem uma placa e tem uma câmera. Na placa está escrito 50 km por hora, né? E a câmera está ali para filmar, né? O que você vai fazer? Você vai andar a 100 naquela rua para perder a carteira? Não vai, né? O que você vai fazer? Você vai pisar no freio e vai andar 50. Por quê? Você sabe que vai ter que dar conta se te filmarem. E é a mesma coisa que vai acontecer conosco naquele dia. Nós vamos ter que prestar contas diante de Deus de tudo que nós estamos fazendo. Porque Deus olha para os nossos passos. E não somente para o que nós fazemos. Deus olha para o que nós sentimos e o que nós pensamos. E é importante nós como adultos e também os jovens saberem que nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus e nós seremos julgados por nossas atitudes e escolhas. E isso nos conduzirá em tudo aquilo que iremos fazer durante o transcorrer da nossa vida. Você pode pensar assim, eu já tenho 60 anos, não sou mais jovem. Se for comparar com a eternidade, você ainda é jovem. Então vamos aproveitar bem esse período da nossa existência. Tudo que o texto nos estimula a usufruir na juventude será guiado por tal informação. Eu vou ter que prestar conta de tudo isso para Deus. Toda mentirinha, todo pensamento, tudo aquilo que nós desejamos, nós vamos prestar contas diante de Deus. E até mesmo as nossas boas ações, o Senhor vai levar em conta tudo isso que nós fizemos. Capítulo 11, versículo 9, na parte A. Vamos ver. Jovem, alegra-te na tua mocidade. Primeira coisa foi, nós temos consciência de que vamos prestar contas. A segunda coisa que o texto nos fala, que é importante nós frisarmos, alegra-te, jovem. Vamos nos alegrar.
A juventude, ele é um período apropriado para nós nos alegrarmos. Não é um período para melancolia. Eu já vi jovens tristes, cabisbaixos, cabecinha baixa, né? Ali, acabrunhado. Mas não é tempo para tristeza, irmãos. A juventude não é tempo de tristeza. Não é apropriado para o jovem viver triste, viver com a cabeça baixa. É apropriado para o jovem viver alegre. Porque ainda não é um período para sofrer pelo que ainda não foi alcançado. Ai, ainda não tenho emprego. Ai, ainda não tenho dinheiro. Ai, ainda não tenho amigos. Ai, ainda não tenho uma necessidade emocional suprida. Não é tempo. É período de nós nos alegrarmos. Eu vejo como a minha esposa conduz a educação das meninas lá em casa, né? Fala assim, olha, leva problema para as crianças. Porque não é tempo da criança pensar em problema. É tempo dela só se divertir, amar a Deus, ir para a igreja e estudar. Né? Porque ela vai ter a vida inteira para se preocupar. Você sabe muito bem disso, né? Você que é adulto, já tem as suas rugas, sabe que nós temos a vida inteira para nos preocuparmos. Alegra-te, jovem. Também não é um tempo, a juventude, para nós nos isolarmos atrás das redes sociais, de uma vida virtual que parece que nós temos muitos amigos, mas na realidade são poucos, né? É tempo de nós nos alegrarmos e não nos iludirmos com as falsas amizades ou com a falsa quantidade de amigos. Eu me lembro, quando eu era jovem, eu não sou mais jovem, eu me lembro que eu gostava muito de amigos, né? Até um determinado período, 13, 14 anos de idade, até que teve um dia que eu tinha marcado com mais ou menos uns 9 e 10, eles não apareceu ninguém lá em casa. Aí eu fiquei decepcionado, falei, cadê os meus muitos amigos? Aí eu aprendi a sair sozinho. Olha a cara de frustrado. Irmãos, nós temos amigos, sim, né? Mas por trás dessas redes sociais, eu tenho 200 amigos, tenho 300 amigos, mas será que quantos realmente são amigos de verdade? E será que eu vou me alegrar na quantidade de amigos ou na qualidade dos meus amigos? Sofrer porque eu não tenho muitos amigos. Ah, se eu estivesse no Brasil, eu teria muitos amigos. Se eu estivesse lá em determinado lugar, eu iria ter muitas pessoas para conviver. Né? Não, mas é importante que nós tenhamos consciência de que mais importante do que quantidade é a qualidade das pessoas que estão conosco. Relacionamentos profundos. Né? Pessoas que te conhecem, pessoas que te amam de verdade. Isso que é importante. Não a quantidade, mas a qualidade desses relacionamentos. Alegra-te, jovem. Né? Mas após conhecer a graça de Cristo, nós sabemos que nós não precisamos sofrer. Né? Por quê? Nós pensamos assim, não, pai, deixa eu sofrer. Né? O jovem não fala assim, né? Deixa eu quebrar a cara. O jovem não fala. Né? Eu quero aprender por conta própria. Vai chegar lá aos 15, 16 anos. Deixa eu fazer, mãe. Deixa eu fazer, pai. Não, meu filho, não vai. Não, eu quero fazer. Deixa eu quebrar a cara. Não é assim? Irmãos, a gente não precisa quebrar a cara para aprender. A gente pode aprender com os erros dos nossos pais. Nós podemos aprender com os erros da nossa mãe. Podemos aprender com os erros dos outros. Você não precisa sofrer, jovem. Por quê? A juventude é um tempo não para você sofrer e para você quebrar a cara, mas é um tempo para nós nos alegrarmos. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Né? A alegria, ela não está nos relacionamentos afetivos fora da vontade de Deus. Vai casar, tem que casar com quem? Com quem é crente. Né? Não é fora da vontade de Deus, senão você vai sofrer, irmão. E eu quero que você não sofra. Então vocês que ainda não são casados, casem no Senhor, para que vocês tenham a alegria. Porque é isso que Deus deseja para nós. Outra coisa, irmãos. A alegria não está nas ruas. A alegria não está nas madrugadas. A alegria não está na cerveja, não está nas drogas, não está nos carros em alta velocidade, não está lá no Porto de Nagoya, no centro do drift, não está nas casas noturnas e não está no centro das grandes cidades. A alegria não está nestes lugares. A alegria, ela não está fora de casa.
A alegria não está longe dos pais. A alegria não está fora da igreja. A alegria não está longe do ambiente de cristãos. E a alegria não está longe da presença de Deus. Pelo contrário, Satanás quer que nós acreditemos nessas coisas para que nós venhamos a destruir a nossa vida. Quantas pessoas pensaram e correram atrás da alegria nestes lugares e hoje olham para trás e se arrependem. Então você que é jovem, preste bem atenção. A alegria não está nesses lugares, mas a alegria está em ter a sua vida dirigida por Jesus, porque Ele quer te dar uma vida e uma vida em abundância. A alegria está em construir um futuro abençoado. Pense no seu futuro, pense em quem você vai ser, pense qual a grande bênção que nós teremos se Deus nos der a inteligência e a capacidade para nós construirmos uma vida. A alegria está em casa. A alegria está com a família, em estar com os nossos amigos, em conviver com pessoas de bem, em conviver com os irmãos da igreja, amarmos a igreja. A alegria está aqui dentro. É importante que nós mostremos aos nossos filhos que há alegria dentro da casa de Deus. Você chega em casa e fala assim, porque irmão Cizinho, irmã Florisbela, isso e aquilo, ele vai achar que não é alegria, porque só traz problema, né? Só traz tristeza, e o pai e a mãe estão sempre bravos, mas vamos para a igreja. Igreja é lugar de quê? É lugar de alegria. Isso é uma educação visual. E nós precisamos ensinar os nossos filhos que a igreja é um lugar de alegria. Depois cresce, se torna adulto, não quer ir para a igreja, porque foi incutida a ideia de que não há alegria dentro da igreja. Mas a igreja deve ser um lugar de felicidade. E é isso que nós precisamos aprender a viver. E precisamos ensinar os nossos filhos que é muito bom vir para a igreja. É muito bom estar em casa. Outro problema. Nós precisamos cultivar a felicidade dentro do lar. Porque senão, quando se chega à adolescência, os filhos vão querer sair de casa porque não aguentam mais ficar em casa. Né? Porque a juventude é um tempo de alegria, mas alegria da maneira certa. E nós, como pais, precisamos ensinar que há alegria dentro de casa. Há alegria na igreja. Há alegria com os irmãos. Há alegria em conviver com pessoas de bem. Nós precisamos ensinar estes valores. E é uma grande alegria estar no meio do povo de Deus, na vida de santidade, nos relacionamentos puros, na diversão saudável. Dá para a gente se divertir bastante com o povo de Deus. Eu me lembro quando, pela primeira vez que eu fui para um encontro de cristãos, eu não era evangélico, tinha 15 anos de idade, e ali naquele encontro só de jovens, né, eu acordei com a minha cara cheia de pasta de dente, todo mundo dava risada, né? Aí o que aconteceu? Eles estavam se divertindo, mas eu achava, mas que estranho, né, o pessoal se divertindo com pasta de dente, mas depois eu fui crescer, eu vi que era divertido mesmo, né? É muito bom quando nós temos uma diversão saudável, né? Com pessoas que são santas, com pessoas que não têm malícia. A alegria não está na malícia, a alegria está em uma vida pura. E é isso que esses valores nós precisamos transmitir para os nossos filhos. Alegra-te, jovem, no Senhor, com todas as bênçãos que Deus te dá, e alegra-te de uma maneira que você não tenha arrependimento no seu coração. Capítulo 11, versículo 9, na parte B. E anima o teu coração nos dias da tua mocidade. Segue pelos caminhos do teu coração. Vamos até aqui. Segue pelos caminhos do teu coração. Andar pelos caminhos do coração significa dar espaço para as suas emoções. Buscar satisfazer os desejos que você até então não conhecia. O prazer de conhecer lugares que até hoje você não conheceu. O prazer de conhecer pessoas novas. Como é bom fazer novas amizades. Chega no ambiente e ter um sentimento livre para conversar, né? Conhecer novas pessoas. O prazer de fazer coisas que gosta, porque está crescendo, está amadurecendo e começa a conseguir fazer coisas que antes não havia possibilidade. O prazer também de conquistar. Como pais, nós precisamos incentivar os nossos filhos a terem conquistas pessoais. Prazer de superar os seus limites. Não só segurar os filhos, mas ensiná-los a superar as suas próprias barreiras, os seus próprios limites. O prazer também de ser conhecido por suas habilidades e por suas qualidades.
também o prazer de crescer. Quando nós olhamos para trás e vemos que nós somos melhores do que nós éramos antes, isto é um prazer. Precisamos tanto para nós, e até mesmo, até na fase adulta, isso nos traz muita alegria. É importante que nós ensinemos e trabalhemos e orientemos os nossos filhos para que eles venham crescer. Depende dos pais orientar os seus filhos para que eles venham crescer. Nós podemos orientar as nossas crianças para que elas tenham um futuro melhor do que o nosso. É muito importante que elas cresçam. O prazer de descobrir e de construir a sua própria identidade. Ainda está informe. Está começando a descobrir do que gosta, do que não gosta, né? Como gosta de falar, o seu jeito de agir, a sua própria pessoa. Isso é um grande prazer. Contudo, o texto de Filipenses 4:8 ele nos diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Nós podemos andar pelo caminho do nosso coração, por aquilo que nós desejamos, mas é importante que nós venhamos pensar em tudo aquilo que é certo e correto, de acordo com a palavra de Deus. De capítulo 11, versículo 9, na parte B. Vejamos. Segue pelo caminho do teu coração e pelo desejo dos teus olhos. O texto também nos informa o andar pela vista dos nossos olhos. Os nossos olhos, eles apontam para novos horizontes, para novas descobertas. A juventude é um período no qual nós começamos a explorar gradualmente o que na infância, o que na adolescência nós só víamos acontecer. Depois dessa fase você vai começar a fazer por conta própria. Papai e mamãe fazia, agora eu faço. Renan já está com 16, daqui a pouco via papai e mamãe dirigindo, agora é o Renan que vai entrar no carro. Tem até uma foto dele ali, lá quando nós fomos no Nagoya Trend, ele estava dentro do carro lá, tá bonitão, né? Dentro do carro. Ele viu o pai e a mãe dirigir, agora é o prazer dele dirigir, né? Viu o pai e a mãe trabalhando, logo logo, os nossos filhos também estarão trabalhando, terão prazeres na vida profissional, terão prazeres na vida com Deus, no serviço na casa do Senhor. É o momento em que eles viam acontecer, mas é o momento também deles verem acontecer na sua própria vida. E nós, como pais, precisamos ajudá-los para que eles enxerguem. Olha, meu filho, olha, minha filha, como isso é bom. Segue por esses caminhos de oportunidades que se abrem diante de você. Porém, como toda descoberta, nós seremos muito mais bem-sucedidos se nós tivermos um mentoreamento. Não somente irmos pelos nossos próprios olhos, mas escute sempre no caminho o conselho do seu pai e da sua mãe. Interessante, o professor esses dias lá na reunião de pais e mestres, ele estava falando, né? Conversando com os pais do primeiro ano do Tchugaku, do ginásio, né? Falou assim: eu tenho uma filha que está no primeiro ano do Tchugaku, professor falando. E eu estou conversando aqui com pais de alunos que estão no primeiro ano do ensino ginasial. Você não notou que a sua filha ou seu filho ficou mais mudo esse ano? Você pergunta, como é que tá? Aí responde, Tá tudo bem na escola? Tá precisando de alguma coisa? Aí fala assim, mas poxa, parece que depois que foi pro Tchugaku ficou mudo, né? Tá distante de mim. Emocionalmente parece que se distanciou. Né? Isso faz parte desse período do desenvolvimento, porque começa a ver muitas coisas novas e os olhos começam a atrair para que a pessoa ande para frente. E começa a muitas vezes, se entreter com toda essa novidade, essa gama de novas informações. Não é porque está nos deixando para trás, é porque está começando a enxergar novos horizontes. Só que chega um determinado momento em que observa um obstáculo que não tem condições de ultrapassar. E o que acontece? Olha-se para trás. Pai, mãe, o que está acontecendo aqui que eu não estou entendendo? Se há um pai e uma mãe que está por trás dando apoio, olha, meu filho, é assim, assim, assim. Obrigado, pai. Aí vai lá. Só que vai chegar um determinado momento da vida. Vai avançar. E vai ser até muitas vezes, vai alcançar coisas que vocês não alcançaram, que nós não alcançamos. Mas vai chegar um determinado ponto na vida em que vai voltar para casa com uma mentalidade diferente. Depois que casou, tiver os seus próprios filhos, aí vai querer saber como que é educar.
como que é ter filhos, como que é ser chefe ou então ser mãe de família. Então tem um tempo para tudo. Então este é o tempo em que eles começam a descobrir e começam a avançar. E nós como pais precisamos trabalhar na questão do mentoreamento. E você que é jovem, é necessário que olhe para trás e peça a opinião do seu pai e da sua mãe. Como que eu devo fazer? Ande sendo orientado e guiado pelo conselho do seu pai e da sua mãe. E qual é o principal mentoreamento? Qual a principal fonte de conhecimento para que nós possamos andar? Salmo capítulo 1, versículo 1, nos diz a primeira grande fonte de informação para nós. Bem-aventurado o homem que não anda segundo conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A primeira grande fonte de ensinamento para nós é a palavra de Deus. Não o ensinamento de quem não é crente, não o ensinamento dos ímpios, não o ensinamento daqueles que são pecadores, mas a palavra de Deus, o conselho que vem do Senhor. Segunda fonte para nós, Salmo capítulo 1, versículo 2. As Escrituras nos dizem então qual deve ser a nossa fonte de meditação. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então é importante que nós tenhamos, irmãos, o hábito de ler a palavra de Deus. E desenvolvamos também nos nossos filhos, e você que é jovem, desenvolva o hábito de ler a palavra de Deus. Por quê? A bem-aventurado, bendito, feliz é aquele que lê esta palavra e aplica essa palavra para o seu dia a dia. Medita de dia e medita de noite, e é a sua orientação. Salmo 119, versículo 105 também nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, mais uma vez, é nos mostrada como lâmpada. Quando você estiver na escuridão e não souber o que fazer, a palavra de Deus tem uma resposta para nós. Provérbios capítulo 1, versículos 8 e 9. O que nos diz? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para o seu pescoço. Então, quão importante é o conselho do nosso pai, quão importante é a palavra da nossa mãe, porque são experiências que nós não temos preço, que nós possamos ouvir. E por fim, a Bíblia nos aponta os conselhos dos nossos guias na fé. Hebreus capítulo 13, versículo 17. O que nos diz? Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não vos seria proveitoso. É muito importante nós vivermos debaixo também da orientação bíblica que uma liderança dirigida por Deus nos concede. É importante que nós ensinemos também os nossos filhos: olha, escuta, meu filho, o que os obreiros da igreja dizem. Escuta o diácono, meu filho, não faz bagunça, né? Escuta o pastor, meu filho, ele está te orientando, né? Porque isso vai ser bênção para você mesmo, que é pai, e você que é jovem vai ser abençoado em ouvir uma orientação bíblica. Sob mentoreamento correto, nós podemos então andar pelo desejo dos nossos olhos, de maneira como Deus planejou para nós: ver, desejar, alcançar e nos esforçarmos para conquistar tudo que Deus preparou para nós diante. Nós podemos então conquistar o quê? Vocês jovens podem conquistar uma graduação na sua escola, né? Não abandonar a escola, mas ir até o fim dos seus estudos, né? Podem conquistar uma profissão no seu futuro, podem conquistar estabilidade financeira, conquistar também a confiança, a credibilidade diante das pessoas que você conhece, conquistar um bom nome, conquistar também a autoconfiança, sabendo: eu sei, eu consigo porque Deus me dá forças para realizar todas as coisas. Você também pode conquistar a pessoa que você ama, pode construir uma família, pode construir um futuro sólido para os seus filhos,
Pode também alcançar uma fé inabalável, uma espiritualidade madura, sólida. Pode construir também um chamado ministerial dentro do reino de Deus e, por fim, conquistar a salvação por meio da fé e de uma vida de santidade. Assim nós podemos chegar até o fim da nossa vida e falar como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida e eu guardei a minha fé. 2 Timóteo 4:7. Eclesiastes 11:10. Afasta a angústia do teu coração e remove o sofrimento do corpo. Em algumas outras versões nos diz: remove da tua carne o mal. Nos conselhos finais, o texto ele nos adverte para nós removermos o mal do nosso corpo. Sabe o que significa isso? Santificação. O jovem, ele não pode ser dominado pelas suas vontades, pelos seus desejos, dominados pelo pecado e pelos excessos do corpo, comer demais, fazer tudo demais, né? Pelos prazeres demais, não pode. Nós precisamos ter uma vida equilibrada e regrada. Nós precisamos aprender a nos consagrarmos a Deus desde cedo. Desde o momento em que aceitei Jesus na minha vida, eu consagro a minha mente, os meus pensamentos, e isso não me foi um peso. Não é peso para nenhum jovem se consagrar e se santificar para fazer a vontade do Senhor. Observamos na palavra de Deus o exemplo de Timóteo. Não foi peso para Timóteo servir a Deus desde cedo. Não foi peso para Samuel viver no templo desde que era criança. Não foi peso para José desde cedo ser orientado pelo seu pai e por fim guardar a palavra do Senhor e a fidelidade todos os dias da sua vida. Pelo contrário, quanto mais cedo nós servimos a Deus e quanto melhor nós andamos na presença do Senhor, um futuro mais brilhante nos espera. Então, por isso que o texto nos fala: jovem, remove da tua carne o mal, santifica a tua vida, para que você tenha um futuro brilhante, para que a sua família seja brilhante, para que o seu futuro seja brilhante, para que você tenha uma vida feliz. Este é o melhor conselho que poderia nos ser dado: santificação desde cedo, consagrar a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa fé em Deus, guardar o nosso corpo em santidade. Nós também vivemos uma geração em que encara o andar com roupa curta de uma maneira muito natural. Eu pego muito no pé lá em casa, né? Sou chato, falo lá para minha filha: filha, tá muito curto, mais embaixo, né? Mais fechadinho. Por quê? Nós estamos em uma geração em que aparecer e mostrar o corpo é normal, mas isso não é correto. Não é correto, só vai trazer males. Por isso é importante os pais não acharem bonitinho, né? Ai, que bonitinho essa roupinha curta. Ai, que bonitinha essa roupinha decotada. Tá igual a todo mundo. Vai colher abacaxi lá na frente. Então, desde cedo, irmão, olha, viu, irmã Ângela? Fala lá em casa, tá aqui, ó, certinho, cobre certinho, criança, ali diaconisa presbítero, eu também em casa, ó lá, as crianças, ó, tudo certinho, você também, Renan. É? Somos uma geração santa. É importante desde cedo nós preservarmos os nossos filhos em santidade. Não é bonitinho isso não. Isso só vai trazer problema no futuro. Outra coisa, nós vivemos em uma geração muito ansiosa, uma geração muito nervosa, uma geração cheia de violência. E por causa destas coisas, e já o que eu falei, né, da nudez, é por causa disso que Deus trouxe o dilúvio nos dias de Noé. Deus não aceitou essa maldade no mundo. Então é importante que nós tenhamos uma vida em santidade. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16 nos diz: sede santos, porque eu sou santo. E não é só externamente, viu? É nos pensamentos também. A santidade por dentro. O desejo do nosso coração santificado, porque Deus é um Deus que olha fora, mas é um Deus que olha dentro também. Então vamos vigiar os nossos pensamentos,
Porque as ações, elas começam aqui no pensamento. No pensa, pensa, pensa. Aí o diabo fica, pensa, 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 e você faz. Então, a santidade, ela começa no pensamento. Né? Então, Hebreus capítulo 12, versículo 14 nos diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, remove, jovem, da tua carne o mal. E o último ponto nessa mensagem, capítulo 11, versículo 9. Aliás, versículo 10, na parte B. Ele fala: porque a mocidade e o vigor da vida são vaidade, ou são transitórios. A palavra vaidade, no original, lá no texto em grego, significa, aliás, em hebraico, significa vapor e significa ar passageiro ou uma ilusão. Saiu aquela fumaça assim, pronto, já desapareceu. Então, vaidade no Antigo Testamento significa isso. Algo que é extremamente transitório. Começou, mal começou, já acaba. Nós devemos saber que toda a força, toda a beleza, toda a juventude, elas são apenas um vapor. Né? Eu era tão bonitinho, hoje estou tão horrendo. Passou tão rápido. Né? E a vida é assim mesmo. Você quer saber como eu vou ser? Papai te ama, você é lindo, pai. Mas você deve, olha para o meu pai, eu vou ser como o papai. É assim mesmo. Olha, quer saber como a Tata vai ficar? Olha para a irmã Aline. Né? E a gente vai olhando assim para o futuro. Né? Saber como a Renatinha vai ficar? Olha para a Diaconisa Raquel. Né? Quer ver como a Lolô vai ficar? Olha para a mamãe dela. Né? Você vê como você acelera no tempo. Né? Acelera no tempo, você vai ver. Né? Porque a juventude, tudo isso é passageiro. Tudo passa muito rápido. Né? Quando nós menos esperamos, tudo se acabou. Por quê? A força que nós temos hoje, ela um dia vai se acabar. Né? Se é tentar fazer a mesma coisa, você vai travar na curva. Né? A beleza, ela desaparece. Né? As oportunidades, elas fogem. Antes ligavam para você, vem trabalhar. Hoje você liga para todo mundo, não estamos precisando por enquanto. As oportunidades fogem. Os muitos amigos se transformam em poucos amigos. Os elogios que nós tínhamos tanto hoje em dia são raros. A gente fica até lisonjeado quando alguém elogia. Né? Puxa, faz tanto tempo que eu não escuto um elogio. Né? Passou a juventude. O que hoje traz alegria, amanhã vai trazer peso. É interessante, ontem eu estava conversando com a Lulu no carro. Aí falando assim, pai, eu gosto do som alto no carro. Tá bom. Quando você tiver 35 anos, com um monte de filho fazendo fuar dentro do seu carro, quando eles dormirem, eu vou falar para você, filha, liga o som bem alto. Eu quero ver se você vai gostar de som alto. O que hoje te traz alegria, amanhã vai trazer peso, vai trazer tristeza, né? E no fim da jornada vai surgir aquela pergunta, o que é que eu fiz da minha vida? Como que eu utilizei todo o meu tempo? Como eu utilizei todos os recursos? Como eu utilizei aquela força que eu tinha e hoje eu não tenho mais? Foi boa a minha vida? Né? Eu deixei algo para as pessoas que eu amo? Eu estou preparado para me encontrar com Deus? A conclusão dessa vida é essa. Tudo é transitório. Tudo é vaidade. E Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14 nos diz, vamos ler o texto. Agora que já disse tudo, aqui está a conclusão. Teme a Deus e obedece aos seus mandamentos, porque este é o propósito do homem. Porque Deus levará a juízo tudo o que foi feito e até tudo o que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Então a conclusão de tudo, irmãos, é isso, teme a Deus. Precisamos nós temermos a Deus. E você que é jovem, tema a Deus. Porque assim nós teremos uma vida alegre. Nesses breves anos que nós temos. E também depois quando nós atingirmos a eternidade. Para aquele que é jovem, agora é a sua vez. É o momento da juventude. Né? É o ponto mais alto das suas forças. É como diz o poeta, é o momento mais ensolarado da vida. Né? Alegre-se então pelos caminhos do teu coração. Aproveite o melhor dessa breve vida que Deus te deu. Conquiste as bênçãos
que Deus tem preparado para você todos os dias, uma após uma, em fidelidade e temor ao Senhor, né? E o Senhor quer que você seja feliz, que você seja próspera e que você seja sábia em todos os seus caminhos. Contudo, Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 também nos dá uma orientação final. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias difíceis e cheguem os anos em que dirás: não tenho prazer neles. Desde cedo servindo ao Senhor, até o fim da nossa vida. Então não serão apenas 70, 80, 100 anos de vida alegre, mas serão anos eternos que nós teremos na presença do nosso Deus para visualizar com esses olhos que hão de ressuscitar, incorruptíveis, as belezas indescritíveis que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé, pedir a bênção do Senhor para os jovens dessa igreja e também para que Deus possa nos orientar para educar os futuros jovens desta igreja em nome de Jesus. Amém? Pai, meu Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelos jovens que nós temos, pelos adolescentes e pelas crianças que estão vindo após nós, meu Pai. Meu Deus amado, nós te pedimos que o Senhor possa repreender todo ataque do adversário contra estes jovens. Vivemos em uma geração tão difícil, mas que o Senhor possa guardá-los de todo ataque do adversário desde já, em nome de Jesus. Meu Deus, guarda as crianças agora que estão de colo, aquelas que já começaram a andar, os filhos dos teus servos, Senhor, aqueles que estão com 4, 5, 6 anos de idade, Senhor. Vai guardando todo o crescimento, o desenvolvimento e vai livrando, meu Senhor, das armadilhas do nosso adversário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vai dando, Senhor amado, uma infância, uma adolescência tranquila, meu Deus, no teu amor e no temor do Senhor. Vai abençoando os pais desta igreja, para que possam educar e criar os seus filhos no caminho do Senhor, de uma maneira que eles se alegrem, bem orientados e mentoreados, direcionados, conduzidos, para que possam conquistar o melhor do Senhor e os planos eternos de bênção, porque o Senhor tem bênção para a posteridade do justo. Abençoa, meu Senhor amado, os teus servos que estão cuidando dos teus filhos. Abençoa os adolescentes, Senhor amado, que estão agora na casa de seus pais e que estão conosco aqui. Abençoa, Senhor amado, as minhas filhas, abençoa as filhas dos teus servos, meu Deus, e a tua graça esteja sobre eles e sobre elas, e que possam, Senhor amado, crescer na tua presença, na tua casa, e serem usados nas tuas mãos desde cedo, assim como Samuel foi, em nome de Jesus. Deus amado, que o Senhor possa guardar esta igreja. Meu Deus, guarda todos os teus servos, as famílias desta igreja, Senhor. E haja paz, que haja prosperidade, santidade, livramento, e que todos nós possamos juntos entrar no teu reino, para a honra e para a glória do teu nome. Guarda, meu Senhor amado, os filhos dos teus servos, pois a geração e a posteridade do justo também tem promessas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa-nos para que ao final nós venhamos herdar a salvação e a vida eterna. Que, meu Deus, muitos jovens mais possam vir a esta igreja, serem convertidos, serem abençoados, transformados e usados nas tuas mãos para a honra e para a glória do teu santo e bendito nome. Obrigado, meu Deus amado, e prospera este povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.